Você sabia que Satanás não tentou Jesus para que ele pecasse, mas ele tentou Jesus oferecendo atalhos para ele? Se você é uma pessoa que gosta de pegar atalhos na vida, fica nesse vídeo, porque você terá uma grande lição. Seja muito bem-vindo a este canal. Eu sou a Camila Apolinário e hoje, para essa série sobre a vida de Jesus, tem um convidado especial, o meu pai, Sérgio Apolinário, que está aqui conosco. E hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre esse momento da tentação que Jesus passou e também sobre o seu chamado nessa terra. Então acompanhe esse vídeo conosco. Muito bem, Camila. E você que nos assiste, Jesus ele se tornou mestre com 30 anos de idade. Era uma lei que existia em Israel, que antes dos 30 anos ninguém podia ser mestre. Não teria e ele como. esperou certinho. Com 30 anos ele foi batizado. A Bíblia diz que na verdade com quase 30 anos. Ele estava com 29 para 30 anos quando ele foi batizado. Correto? E o Evangelho de Lucas, no capítulo 4, verso 1 e o verso 2, ele diz assim, olha, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo mesmo Espírito ao deserto. E 40 dias ele foi tentado pelo diabo e naqueles dias ele não comeu coisa alguma e terminando deles, os 40 dias, teve fome. O verso 3 fala assim, e disse-lhe o diabo, se tu és o Filho de Deus, diz a essas pedras para se transformar em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu quero chamar a sua atenção, amigo e amiga, para um detalhe aqui. Camila, Jesus ele estava 40 dias sem comer. Então, é lógico, como um ser humano, estava com fome. Fraco, né? Eu entendo. Vamos dizer que estava faminto, né? Faminto. E Satanás, ele coloca uma dúvida na cabeça de Cristo, amado. Ele fala assim, ó, se tu és o Filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. Por quê? Porque Satanás, ele queria dizer para Jesus que quem era o Filho de Deus era ele e não o Cristo. Ele colocou dúvida sobre a identidade de Jesus, prestem atenção. Aí quando Jesus fala, não, eu sou o Filho de Deus, ele fala, então se você é, veja bem a pergunta, Prova. Se você é, prova, aqui está pedra, transforma ela em pães. E Jesus então falou assim, ó, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede, que sai da boca de Deus. Perfeito. Correto? Então assim, todos nós temos projetos na nossa vida, tá? No sentido físico, material, espiritual. E os projetos espirituais, Camila, e você que nos assiste, para eles serem conquistados, eles precisam de sacrifício. E Cristo, ele tinha um projeto. Qual era o projeto de Cristo? Era salvar a humanidade. Entende? Esse era o projeto de Cristo. Mas para que isso fosse possível, para que ele resistisse às tentações do inimigo, ele passou 40 dias sem comer, jejuando. Entende? Então ali ele carregou as baterias, entende? Ele estava com as baterias carregadas. E o inimigo não pôde nada contra ele, porque ele estava realmente preparado para aquele momento. Então, duas lições que a gente tira daqui. Primeiro, é que você precisa se preparar. Jesus nos prova isso. Ele teve um preparo, esse momento foi de preparação para o ministério que ele teria, de 3 anos. Agora, depois do preparo, o que nós precisamos é entender que tudo tem um preço. Ontem eu estava falando sobre isso lá em casa, lembra? Que tudo o que é bom, tudo que vale a pena na vida, vai ter um preço. E pode ser que esse preço exija de você persistência, exija de você perseverança, pode ser que isso canse mesmo, que vai testar a sua resiliência. Mas esse preço é necessário. Se eu quero ter um corpo saudável, tem um preço. Se eu quero me alimentar bem, tem um preço. E se eu quero ter uma vida com Deus, também tem um preço. Concorda comigo? Tem um preço. E interessante que Jesus, quando ele começa o ministério dele, ele convida pessoas para estar ao seu lado. Por quê? O ministério de Cristo, amados, ele teve um período de 3 anos e meio. Foi um tempo muito curto. Mas ele precisava de homens para quando ele fosse ao céu, esses homens assumissem o legado que ele deixaria. Isso. Entende? Que era de evangelizar. E se você e eu estamos aqui hoje com a palavra de Deus, nós devemos a esses homens. É a eles que nós devemos. Suficiente para isso. Entende? E aqui no capítulo 5 do mesmo Evangelho de Lucas, já aqui Lucas ele vem mostrando o chamado de Cristo. Ele começa dizendo assim, olha, e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Cesareia. Então imagina a cena, Jesus, olha, aqui nós temos um lago aqui, né? Sim. Então se você olhar aqui, se você virar a câmera, você vai ver um lago aqui, nós estamos diante de um lago. Muito bonito. Jesus estava também diante de um lago, entende? E tinha multidão de pessoas ali para ouvir Jesus falar. Ele estava começando, eram os primeiros... Sabe, assim, a primeira palestra de Cristo publicamente para as pessoas a respeito dele e do seu ministério estava acontecendo ali, né? E interessante que as pessoas apertou tanto ele que tinha barcos de pescadores e ele então entrou em um barco ali e ele saiu um pouco fora da água e ele começou a ensinar as pessoas. Esses pescadores que estavam ali foram os primeiros a ser chamados por ele,
que foi Simão, Pedro, foi André, foi Tiago, foi João. Eles foram os primeiros a ouvir o chamado de Cristo e continua essa obra maravilhosa que nós vemos ela até hoje aí, né? Eles são os chamados apóstolos de Cristo. Sim. E foram um total de 12 homens. 12 apóstolos, isso que eu ia falar. Então, olha só que interessante, Jesus se prepara, ele decide pagar o preço para cumprir o seu propósito e para realmente cumprir o seu objetivo na Terra. E agora ele chama homens para estarem com ele. Só que esses homens, eles precisariam de características para terem essa fé fortalecida. E para encerrar esse vídeo, é isso que nós queremos trazer para vocês. Lá em Efésios, capítulo 6, verso 10. Paulo, ele traz quais eram as ferramentas que foram utilizadas por eles, os discípulos, por Paulo, e Cristo deixou isso, né? Porque isso aqui é a representação de Cristo em nossa vida, e que nós também precisamos usar hoje. E eu quero ler esse texto com vocês então. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor pelo seu forte poder. Vistam-se da armadura de Deus, olha só que interessante, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas é contra os poderes, autoridades, dominadores desse mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal. Por isso, lá no verso 13 ele diz, vistam-se da armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis diante de todas essas lutas e provações. Então, aqui ele vai trazer pra gente as características dessa armadura de Deus. E quais são? Eu quero que você comente conosco. Quais são essas características da armadura? Então, a principal delas, Camila, é a fé. É a fé. Né? A fé, ela nos fortalece. A fé, ela nos protege de tudo. A fé, ela não traz desânimo, ela traz ânimo. Porque assim, hoje a nossa luta não é contra, Paulo fala assim, não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os seres espirituais, ou seja, são inimigos de Deus. E eles atuam aonde? Eles atuam na região celeste, eles estão aqui, ó. Entende? É no mundo invisível para nós, mas correto. Que existe. O mundo espiritual é um mundo invisível, para muitas pessoas, entende? Mas aqueles que servem a Deus, eles conseguem ter essa definição, entende? De quando, por exemplo, ele é tentado. Ele consegue ver por trás dos bastidores, ele consegue perceber o inimigo. E Paulo nos chama para isso. Então, assim, ó. É o escudo da fé, ele fala, né? A fé é o nosso escudo. A fé é o nosso escudo. Mas daí nós temos o capacete, sabe? A pessoa, quando trabalha na construção civil, ela coloca um capacete na cabeça, porque se cai alguma coisa, protege ela. E o capacete que Paulo apresenta é a palavra. Sim. Ó, veja bem, isso aqui é o capacete do cristão. Entende? É ela. Por exemplo, como que Cristo venceu Satanás? Está escrito. Ele usou a palavra, entende? Então você, amado, também, se quiser ser vencedor, você precisa usar a palavra. E interessante, Camila, que o salmista Davi, ele certa vez ele falou assim, olha, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então esse é o escudo verdadeiro, sabe? É forte, a fé, a palavra e mais coisas que a Bíblia diz que é escudo. E nós precisamos aprender isso, né? Isso. Ele usa aqui o termo, ó, couraça da justiça, que os nossos pés estejam no evangelho da paz, que o escudo da fé, que a espada da palavra de Deus. Então, se revista de tudo isso. Essa é a mensagem para vocês hoje. Estejam prontos para, assim como Jesus esteve, se preparar para essa vida com Deus. E o preparo, ele vem por meio do estudo da palavra de Deus, por meio da oração. Isso mesmo, estudar a Bíblia, orar, não é, Pai? Ter comunhão com Deus, jejuar. O jejum é uma ferramenta poderosa nessa preparação. Mas a partir do momento que você está preparado, então vá para a vida e seja vitorioso. E fale do amor de Deus a outras pessoas. Essa época do ano é a época que a gente fala muito de Jesus, né? O mês de dezembro. O próprio Cristo, Camila, orando a Deus, ele fala assim para Deus assim, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, entende? Então isso aqui santifica a vida do homem também. Sim. É só você andar de acordo com o que ela ensina, só ensina coisa boa. Isso, com certeza. Só coisa boa. Então, se você gostou desse vídeo, nós queremos que você compartilhe com outras pessoas que você ama. E claro, curtir o vídeo, de se inscrever nesse canal e acompanhar os nossos próximos 2 vídeos sobre essa série da vida de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.